Sentir muito cansaço, fadiga física e mental, é uma sensação muito desagradável. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já passou por isso em algum momento da vida. Mas será que isso não está querendo mostrar para a gente alguma coisa? Eu sou a Dani Yamashita, eu sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. E eu vou falar sobre esse assunto. Eu peguei como base esse livro aqui, ó, Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Ele foi um dos primeiros professores de yoga no Brasil, né? Então ele contribuiu bastante para trazer essa cultura aqui para gente. Então esse assunto ele está num capítulo que chama repouso. E aí ele começa a falar sobre a função da fadiga. Então, normalmente, a maioria das pessoas entende que a fadiga é algo que vem atrapalhar. Então, ela precisa produzir, só que ela está sentindo fadiga, então ela já diminui a sua produtividade. Ela quer se divertir, ela está num momento de descanso, de lazer com a família, com os amigos, mas ela não consegue tirar proveito disso tudo porque ela está se sentindo esgotada. Então, ela enxerga a fadiga como algo que vem atrapalhar a vida dela. Normalmente, esse tipo de pessoa, na verdade, eu me incluo nisso, eu acho que muita gente, né, se inclui, são pessoas que normalmente não se deixam vencer pelo cansaço, né? Ele usou esse termo no livro. São pessoas que têm muita força de vontade, que elas exigem, elas mobilizam muito as suas reservas de energia, né, e conseguem prolongar o seu trabalho muito além do que a fadiga teria permitido, ao invés de se darem por vencidas. E quando esses recursos se esgotam, aí ela recorre a estimulantes externos, né? Então, por exemplo, o café, energéticos, Coca-Cola. Então, tudo que tem cafeína ou que tem alguma outra substância que ajude a dar mais energia, para pelo menos para aquela atividade que ela está fazendo, então ela vai recorrer. Então, eu já fiz muito isso. Tem dias que a gente está com mais sono, então a gente toma um pouco mais de café. Depois a gente tem consequências, né? Às vezes ataca o estômago, a gente fica muito com a mente muito agitada, mas a gente acaba recorrendo no dia a dia. Mas será que esse é o melhor caminho? Então, o professor Hermógenes, no livro, ele explica o que seria a fadiga, qual que é o papel, na verdade, dela, né, na nossa vida. Ele fala que ele é um fenômeno de defesa geral e natural que preenche a finalidade do esquema sábio da vida, que é evitar que o ser vivo ultrapasse os limites do esforço. Então, ele compara a fadiga com um manômetro de uma caldeira de pressão, por exemplo, né? Então, o manômetro ele vai avisando a pressão interna da caldeira, até que ela chegue num valor, num ponto que ela se torna perigosa. E aí que a gente tem que ficar atento a isso. Aí ele faz outra comparação também. Ele compara a fadiga com o mostrador do carro, que mostra quando o carro está muito quente. E normalmente a gente presta atenção nisso. Então a gente se preocupa com a saúde do carro. Então, quando está muito quente, a gente para, deixa o motor esfriar para depois continuar a viagem. Só que a gente não faz isso com a gente mesmo. Então, na verdade, a gente não consegue enxergar a importância de ouvir esse sensor interno. Então, a gente se preocupa quando é algo externo, né, como o carro, por exemplo, e com a gente, que a gente também é um veículo, né, assim, para a gente atuar na vida, a gente não se preocupa que a gente tem limites. Então, e a gente muitas vezes acaba ultrapassando esse limite. Ele faz uma comparação também do ser humano com os animais. Então, ele fala que os animais são os seres mais sábios e mais felizes, porque eles, quando eles se sentem fatigados, eles repousam. Então, eles não vão se esforçar além dos seus limites. Eles vão parar, dormir, e depois eles vão
quando eles estiverem, né, com a energia recuperada, eles vão se espreguiçar, vão acordar e vão voltar para a atividade. Então, para explicar um pouquinho mais de detalhes, né, como é que funciona o nosso organismo. A gente tem uma pequena região do cérebro que se chama hipotálamo. Ele, controla todo o nosso organismo. Ele é responsável por todas as, operações fisiológicas e ele está sempre ativo, então ele nunca dorme. Então, com relação à fadiga, como que o hipotálamo ajuda a gente, né? Então, quando a gente se sente cansado, a gente está doente, se sente, mole, sente que está sem esgotado mesmo de energia, o que que a gente deveria fazer? Entregar, né, se entregar aos cuidados do hipotálamo. Ele faria, né, se a gente agisse dessa forma, ele faria essa compensação e voltaria o nosso corpo no equilíbrio. Mas, quando a gente, se exige demais, começa a usar substâncias para a gente ganhar mais energia, a gente está sobrecarregando não só todo o nosso corpo, mas principalmente o hipotálamo. Então, ele vai se sentir esgotado também. Então, a gente está sobrecarregando as suas atividades. Normalmente, se a gente seguisse esse fluxo normal da vida, né, chegasse num momento de fadiga, parasse, né, cessasse as atividades e fosse descansar para repor tudo isso, ele faria, né, todo esse trabalho pela gente, mas a gente acaba sobrecarregando ainda mais. E o que seria uma fadiga aviso, uma fadiga que seria reversível, ela começa a se tornar irreversível. Uma fadiga que seria temporária, ela se torna crônica. O simples cansaço, ele se torna um esgotamento. Ou seja, o que poderia ser curado somente com repouso, simplesmente, ele passa a exigir uma terapêutica mais complexa e mais demorada. Quais são os sintomas desse esgotamento? Dores generalizadas, enxaquecas, suores frios, vertigens, tonturas, diarreia, vômitos, calafrios e todas as formas de distonias. A distonia é aquela contração muscular involuntária. Não sei se todo mundo já sentiu, né? Eu, quando passei por momentos assim, de muito estresse, muito esgotamento, mesmo mental e físico, a gente começa a ter algumas contrações em alguns pontos específicos do corpo. Eu tinha muito aqui no olho, aqui na parte de cima do olho, então ele fica pulando. Eu acho que eu já ouvi outras pessoas comentando que também acontece, né, nessa região, mas já aconteceu também em outros músculos do corpo. Então, quando a gente chega nesse estado de esgotamento mais profundo, a gente pode sentir uma fraqueza, né, geral do corpo, uma fraqueza muscular ou também uma fraqueza mental, também chamada de fadiga depressiva. Quais são os sintomas dessa fadiga depressiva? Então, cansaço crônico, fraqueza, né, como eu comentei, dor de cabeça, insônia, irritabilidade e aquele humor depressivo. Então, de tudo que eu falei aqui, o que a gente pode chegar, né, à conclusão? Que a fadiga é algo ruim, né, é a nossa inimiga ou é a nossa amiga? Ela está querendo dizer algo e a gente não está ouvindo. Eu sei que os tempos modernos, né, eles nos levam mais facilmente a esse estado. Então é muito fácil a gente entrar nesse caminho de cansaço, de se cansar muito, de ter muita atividade, de não valorizar o descanso, não valorizar o repouso. E isso ocorre em todas as fases da nossa vida, tanto na infância, na adolescência, quanto na fase adulta. Cada um com as suas peculiaridades, né? Então, cada fase a gente tem preocupações diferentes, mas tem. E tem muitos estímulos, né? Isso a gente já está cansado de ouvir, na questão de internet, jogos, muito tempo de tela e muitas atividades, muitas preocupações.
E o professor Hermógenes, o que ele indica como a melhor terapêutica contra a fadiga? O ioga. Então ele explica que num regime normal de trabalho, todos os elementos nutritivos que entram no nosso corpo, eles vão chegar com sucesso a todas as células do nosso corpo, bilhões de células. Consequentemente, vão chegar a todos os nossos órgãos. E da mesma forma, todos os dejetos das nossas células vão ser removidos com sucesso. Entretanto, quando a gente sobrecarrega, né, o nosso corpo, não é possível que a célula possa, por um lado, se alimentar e, por outro, purificar-se das toxinas. O alimento vai faltar, enquanto as toxinas vão sobrar, envenenando o nosso corpo. Então, a fadiga, né, fisiologicamente, ela é explicada como uma desnutrição associada à intoxicação celular. Então, o yoga, ele não enxerga a gente somente como um corpo físico. Ele também dá uma explicação energética para tudo isso, né. Então, para a fadiga, ele, explica como um fenômeno prânico, ou seja, energético. Prânico vem de prana, que é energia vital. E por que o ioga é um dos melhores desfatigantes, que ele chama, né? Porque ele acaba sendo muito completo, assim, nessa terapêutica, tanto, né, para evitar a fadiga, quanto para regenerar o corpo depois que ele já chegou nesse estado. Então, o yoga é um regime natural, ele é isento de qualquer droga de qualquer natureza, e ele também não tem nenhuma contraindicação ou risco. Os asanas, que são as posturas, né, na prática psicofísica do yoga, elas são tanto desfatigantes quanto revigorantes. Elas vão movimentar o corpo de várias formas, né? Com a montagem das posturas, vai haver um aumento do fluxo do sangue arterial para todas as partes. Elas vão melhorar as funções excretoras dos tecidos, né, com relação às toxinas. Elas vão vitalizar os órgãos e as glândulas. Elas vão principalmente restaurar a normalidade dos órgãos, como o hipotálamo, aquele que eu comentei no começo, né, que tem uma função bem importante no nosso corpo. E outras glândulas também, como a hipófise, que fica também no cérebro, e as suprarrenais, que são encarregadas, né, da regulação neurohormonal mais sadia. Aí uma atenção especial para as poses invertidas, principalmente aquelas que você levanta as pernas e fica sobre a cabeça, que você vai ter um alívio muito rápido nessas, né, nessas situações de fadiga, uma recuperação rápida também. Isso porque tem uma irrigação, né, de sangue e uma irrigação de energia bem intensa na cabeça quando a gente fica nessa posição. Mas só um parênteses, né, esse tipo de postura em que a pessoa levanta totalmente as pernas e fica, só apoiada sobre a cabeça, são posturas mais, avançadas, então eu não indico que pessoas que não praticam ioga, de repente, já vão tentar montar essa postura, porque isso precisa de, acompanhamento, né, de um instrutor já com experiência, porque apesar de eu ter falado, né, que o yoga não tem riscos, mas como ele é um exercício físico e dependendo da postura, ela é um pouco mais complexa, existe um risco sim, da pessoa machucar a coluna, machucar articulações, e essas, sobre que a pessoa faz a invertida sobre a cabeça, elas são bem perigosas, caso a pessoa já tenha algum problema, né, na coluna, e então ela precisa tomar bastante cuidado, tá? Então isso é feito bem aos poucos, então nas aulas eu sempre vou orientando os alunos para montar posturas intermediárias, então a gente não precisa levantar totalmente as pernas, né, para montar a postura, não precisa fazer a postura completa para ela começar a fazer efeito.
Então tem, estágios intermediários que dá para fazer, que a pessoa não exige tanto e consegue ter um efeito muito parecido. Então só esse parênteses para vocês tomarem muito cuidado, tá. O ioga, ele precisa de orientação, e mesmo que a pessoa tente fazer sozinha, a pessoa tem que ter a consciência que é um exercício físico, como qualquer outro, apesar de ter, né, assim, muitos outros benefícios mais profundos, mas você está movimentando o seu corpo e você precisa tomar cuidado, tá? Então, os asanas, além de tudo, né, que eu falei, que eles proporcionam para o corpo, eles vão, então, fortalecer o sistema endócrino inteiro e vão ativar, vão equilibrar os chakras. Além da prática, então, física do yoga, ele também vem trazer outros ensinamentos, né, a partir da sua filosofia de vida, como uma atitude mental mais pacificadora, uma atitude mais tranquila, que vai ajudar o nosso psiquismo a ficar mais equilibrado, ter uma virtude pacificadora, não é ser passivo, mas é trabalhar essa paz interior, né, e tentar evitar a apreensão, né, que hoje, né, no mundo moderno, a gente está sempre apreensivo, né, com alguma questão, né, seja familiar, seja no trabalho, seja pessoal mesmo, né. Então o ioga ajuda muito, né, os ensinamentos do ioga ajudam muito a gente, se desprender um pouco, né, desses pensamentos, sensações, e enxergar isso tudo de forma externa, né, principalmente com a ajuda da meditação. Então a gente consegue se interiorizar mais e não se identificar tanto, né, com esses problemas, né, externos, que às vezes a gente só se preocupar, a gente não está ajudando em nada, né. E aí no final desse capítulo, ele fala que o repouso, ele pode ser alcançado por 3 maneiras. A primeira é a mudança de atividade. Então trocar uma atividade por outra é muito aconselhável. Principalmente quando a gente está fazendo, algum trabalho intelectual. Então a gente está usando muito a mente, então a gente fica horas, né, trabalhando, se esforçando mentalmente. Então ele dá um exemplo, né, de parar e andar de bicicleta, ou jogar tênis, fazer alguma atividade, e ele frisa, né, que a atividade não pode ser uma outra atividade que faça pensar. Então, ele fala que a mudança tem que ser uma mudança mesmo. Então, a pessoa que ficou estudando muito, né, um intelectual que ficou lendo por muito tempo, ele não vai mudar a atividade se ele começar uma partida de xadrez, por exemplo, que ele vai ter que usar o raciocínio ali também. Então ele fala de coisas de ao ar livre, né, então atividades físicas, brincadeiras, então esse tipo de coisa. A segunda forma da gente conseguir o repouso é o sono profundo. Hoje em dia também é uma questão, né, a questão do sono, tem muitas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono ou de se manter a noite toda no sono, e mesmo a pessoa que consegue dormir a noite inteira, muitas vezes ela acorda mais cansada de quando ela foi dormir. Então, a pessoa antes de dormir, ela já tem que estar um pouquinho mais relaxada, ela tem que já estar tranquila, porque senão ela vai levar toda aquela tensão para a noite de sono. Então o sono não vai conseguir cumprir a sua função regeneradora. E como que a gente poderia melhorar nesse ponto? Aí eu vou falar da terceira forma, né, de se alcançar o repouso, que é o relaxamento. O relaxamento é diferente, né, de sono, de dormir. No relaxamento, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando um pouco mais, porque o relaxamento parece ser algo simples, né? A pessoa vai relaxa, mas tem alguns detalhes assim que ajudam, né, a pessoa a entrar no estado de relaxamento, porque tem muita gente que não consegue, tem pessoas que têm muita dificuldade de relaxar. Então, vou fazer um vídeo só sobre esse tema, né? Mas para agora, o relaxamento é quando você realmente solta o seu corpo, deita,
No yoga, né, a gente deita em Shavasana, que é a postura do cadáver, que você deita de barriga para cima, solta bem o corpo, afasta os braços do corpo, deixa as palmas para cima, afasta um pouquinho as pernas, deixa os pés caírem para os lados e vai soltando todo o corpo. Vai levando a atenção em cada parte do corpo e meio que dá o comando assim, para cada parte relaxar. Então, vai soltando os músculos, vai relaxando as articulações, e desde os pés até a cabeça. E principalmente aqui, né, nessa parte superior aqui, dos ombros, né, das costas, que a gente acumula muita tensão, pescoço e no rosto. Então, quando for fazer o relaxamento, lembrar principalmente dessas regiões, se observar bem e vai relaxando cada parte do corpo. E ficar alguns minutos, né? Fica um tempo, mesmo que acabar dormindo, né? Não tem problema. E depois que sair do estado de relaxamento, vai voltar devagar, movimentando, né? Cada parte do corpo, vai se espreguiçar, fazer algumas respirações bem profundas e vai voltar. Fazendo o relaxamento, isso ajuda no sono. Você vai para o sono mais preparado. Outra coisa que ele fala que ajuda, né, para o sono profundo é a prática diária de yoga, né, que ele, como eu já tinha falado, né, ele vai meio que equilibrar todo o seu corpo, então isso ajuda também. E ele fala da autossugestão, né, de condicionamentos mentais. Então, ao invés de ficar pensando, ah, não vou conseguir dormir, ah, eu não consigo relaxar, começa a colocar pensamentos mais positivos com relação a isso. Não, vou ter uma boa noite de sono, vou conseguir relaxar, vou conseguir descansar, vou acordar melhor. Então, tudo isso vai ajudar. Além de preparar, né, o quarto, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o sono, né, de preparar o ambiente, não ficar mexendo no celular, não ficar assistindo conteúdos, né, violentos, então nada que atrapalhe, né, nessa preparação do sono. Pode tomar um chá calmante e fazer uma automassagem, passar um creme no corpo, então tudo isso vai ajudar. Bom, eu espero que eu tenha convencido todo mundo que ficou até aqui que a fadiga é algo que vem é como se fosse um sensor, ela vem ajudar a gente, vem chamar a nossa atenção para a gente parar. Então, tá chegando, tá sentindo que tá se estressando, tá se esgotando mentalmente, fisicamente, para. Eu sei que é difícil, né? A nossa vida é corrida, quem tem filhos, não só quem tem filhos, né? A gente tem muitas atividades, tem muitas obrigações, mas se a gente não cuidar da gente, não cuidar do nosso corpo, da nossa mente, a gente vai ter que parar mais para frente por algo, né? Por uma questão física ou mental pior, e aí vai demorar mais tempo ainda para voltar ao equilíbrio. Então, ouvir o nosso corpo é fundamental. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer mais sobre esse tema e a gente se vê no próximo vídeo.